Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pré-modernismo. Já falamos do contexto histórico na aula anterior, então nessa aula sobre as características gerais, se é que é possível fazer isso, já que os autores são muito distintos, eu vou dividir essa aula em duas partes para ela não ficar muito longa. Na primeira parte quero comentar alguns autores, na segunda mais alguns autores, e a gente fecha esse período do pré-modernismo para iniciar já nas próximas aulas, finalmente, o modernismo brasileiro, que é o que mais nos interessa, as vanguardas europeias, que são coisas que sempre caem em grande volume nas avaliações do Enem. Então acompanhe comigo, vamos entender esse período histórico, esse período literário do pré-modernismo. Lá na última aula eu comentei sobre o contexto histórico de maneira muito superficial do pré-modernismo, mas essa última aula já serve para começar a fomentar o imaginário e te fazer entender como o indivíduo vivia nesse período para depois a gente fazer a análise literária. É claro que seu professor de História que vai esmiuçar todos esses eventos que eu comentei muito levemente na aula anterior, a Guerra de Canudos, vou falar mais dela na segunda parte desse vídeo, quando eu for falar do Euclides da Cunha, que é o autor do livro Sertões, que retrata de maneira literária e jornalística ao mesmo tempo a Guerra de Canudos. Deixa isso para a próxima aula. A Guerra Civil no Ceará, a Revolta do Contestado, a Revolta da Vacina, vou comentar um pouco sobre ela hoje, Revolta da Chibata, Greve dos Operários, que vai gerar muito conteúdo, vamos dizer assim, humano para ser produzido no modernismo, e o fim da política do café com leite. Vê isso com muito detalhe com seu professor de História, pesquisa outras aulas de outros canais aqui no YouTube, porque todos esses contextos são muito bons para se usar em redações. Cada um deles tem uma esfera social e objetivos diferentes e o modo como ocorreram foi diferente. Então, vale muito a pena conhecer isso, não só para fazer a prova de História, que você tem que fazer de todo jeito no Enem, mas para fazer uma redação muito mais rica, com um contexto muito mais bem detalhado, conhecendo todos esses eventos e decorando as datas também. Citar a data na redação ajuda demais. O corretor vê se realmente conhece ali, tem domínio dos conhecimentos das várias áreas. Fica muito bom. Repetindo algumas coisas que eu comentei na última aula. Do que se trata o pré-modernismo? Veja, nos últimos anos do século XIX e nos primeiros do XX, instaurou-se no mundo um tumultuado contexto, perpassado por inúmeras guerras, revoltas e revoluções que propiciaram uma forte crise política, econômica e social. Todas aquelas que eu comentei no slide anterior. E quem vai marcar o início do pré-modernismo, desse período literário, não a escola literária, expliquei isso na aula anterior, o card pipocou na tela aí agora há pouco, volta lá e assiste se não assistiu ainda, vai ser o livro Sertões do Euclides da Cunha. Quais são os valores dos autores pré-modernos, ou os valores, de alguma forma, que a maior parte, vamos dizer assim, a maior parte dos autores pensaram? Porque, como eu disse, eles divergem muito. É fazer uma redescoberta do Brasil, o modernismo vai aproveitar isso também, retratar a miséria, a pobreza, a ignorância, as doenças, enfim, quais são as mazelas sociais. Isso já é uma herança muito forte das influências aí realistas, naturalistas, mas principalmente heranças naturalistas. Se você não assistiu ao de naturalismo no canal, tá muito boa, vale a pena voltar e assistir. E a reinterpretação da história brasileira para descobrir por que o Brasil é, e ainda é hoje, um país tão desigual, tão completamente desigual. A origem está na nossa formação histórica. Isso vale a pena não só para fazer a prova de história também, mas entender a origem de todos os problemas do Brasil te ajuda muito na redação. Vai fazer redações incríveis citando contextos históricos brasileiros. Perfeito? Então esses são os valores pré-modernos. Veja bem, eu separei algumas características que são mais ou menos aí comuns para grande parte dos autores pré-modernos, tá? Muitos deles vão ter regionalismo, os Sertões, por exemplo, do Euclides da Cunha, isso vai aparecer muito. Todos, ou quase todos, vão fazer de alguma forma ou em algum momento das suas obras denúncia da realidade, coisa que é herdada do real naturalismo. A gente vai ter o retrato dos indesejáveis sociais, assim como no naturalismo também. Quem são as pessoas que estão à margem da sociedade, que foram excluídas da sociedade? Qual é o Brasil, inclusive, que não deu certo, que foi excluído dos grandes centros urbanos que estavam em desenvolvimento? Aquele Brasil que foi subdesenvolvido, que foi abandonado pelo seu Estado, que foi inadimplente, que foi incapaz de auxiliar o seu povo. A gente vai ter novas formas de expressão, muitas obras que são voltadas com aquele formato mesmo do real naturalismo, de tese, ensaio e panfleto, são feitas para serem lidas, divulgadas, que servem como quase ensaios aí sociológicos brasileiros. A gente vai ter a redescoberta do Brasil, como eu contei no slide anterior, para tentar entender a origem não romantizada como antes, mas a origem real dos problemas brasileiros. A gente vai ter a exibição de todas as mazelas, quase todos os autores vão falar disso, para não dizer todos, que vão retratar aí problemas que são não só sociais, mas econômicos também, que estão enraizados na formação histórica do Brasil, e claro, falar da origem desses problemas também. Então, no geral, os autores pré-modernos vão fazer isso, eles aparecem bastante na prova do Enem. Você conhece alguns deles, vou comentar rapidamente sobre eles nesta aula ainda, e claro, mais alguns na próxima aula. Aqui ao fundo a gente tem uma foto do pessoal aí da Liga de Saúde, da Liga Pro Saneamento Brasileiro. Eu tô de branco aqui, tô parecendo com esse pessoal, tô me sentindo meio assustado aqui, eu não queria isso não.
Radiografado e fotografado pela ciência e pela literatura, o Brasil desconhecido do interior exibiu números assustadores de pessoas que se encontravam completamente assolado pelas doenças. Belisário Pena, em um artigo publicado na revista Saúde, criada para divulgar as pesquisas sanitaristas da Liga Pró Saneamento, que vai desencadear e está relacionado aí na revolta da vacina também, do Oswaldo Cruz, fez um levantamento da situação do país em 1918. Eu vou ler um trechinho para vocês terem noção de como é que era, segundo aí o Belisário Pena e sua Liga Pró Saneamento, as pesquisas que ele fez, a situação da saúde pública brasileira. Veja que caótico era nesse período. E não é um período distante, tá encostando na gente aí já, estamos em 1918. No fundo desse slide eu coloquei uma das charges aí que é uma crítica à revolta da vacina. Se você pesquisar no YouTube, vai encontrar uma vastidão delas. Veja, a opilação e outras verminoses infestam toda a população brasileira. Pouco mais, pouco menos aqui ou acolá, numa média que se pode calcular em 80%. E veja só, 80%. A malária domina vastas regiões de todo o país, prejudicando e sacrificando 40% da população total. A moléstia de Chagas ou doença do barbeiro mata, que se não me engano causa hepatosplenomegalia, o órgão dos indivíduos, os órgãos internos ficam inchados, mata anualmente dezenas de milhares de crianças e inutiliza outras dezenas de milhares. Todo o estado de Goiás, mais de 70 municípios de Minas, grandes extensões do Maranhão, do Piauí, da Bahia, de Mato Grosso, vários municípios de São Paulo e um ou outro dos estados infestados da doença. Contam-se por centenas de milhares de ulcerosos que ostentam chagas repelentes nos rostos e nos membros, com a predominância da leishmaniose, denominada ferida brava ou úlcera de Bauru. A moléstia está espalhada por todo o país, com especialidade no Amazonas e nos estados do Nordeste. Leishmaniose que não foi erradicada e que ainda ocorre. Inclusive, na cidade onde eu moro, há poucos anos, coisa de 3, 4 anos, aí teve um surto de leishmaniose terrível. A lepra é outra doença que vai se alastrando e que em alguns estados construiu flagelo temeroso. Calcula-se em 30 mil leprosos do Brasil. O tracoma no oeste de São Paulo é um flagelo terrível, atacando mais de 50% da população rural, cegando grande número de pessoas e prejudicando a visão de inúmeras. Veja que situação da saúde pública caótica nós temos aí, segundo Belisário Pena, em 1918. E nesse período conturbado vai surgir uma personagem que é conhecida por muitos de vocês, que já foi muito falado, que é o Jeca Tatu, Jeca Tatuzinho do Monteiro Lobato. Já vou falar sobre ele, inclusive questões polêmicas têm sido levantadas recentemente sobre o Monteiro Lobato. O Jeca Tatu ele veio para, de alguma forma, tentar ser não só crítico, mas educativo também. Veja, um trechinho que eu separei. Jeca não podia acreditar numa coisa, que os bichinhos entrassem pelo pé. Ele era positivo, dos tais que só vendo. O doutor resolveu abrir-lhe os olhos. Levou a um lugar úmido atrás da casa e disse: tire a botina e ande um pouco por aí. Jeca obedeceu. Agora venha cá, sente-se. Bote o pé em cima do joelho. Assim. Agora examine a pele com esta lente. Jeca tomou a lente, olhou e percebeu vários vermes pequenininhos que estavam penetrando na sua pele através dos poros. O pobre homem arregalou os olhos assombrado. Não é que é mesmo? Quem é a vera de dizer? E o Monteiro Lobato tem um cuidado com a linguagem aí e colocou entre aspas, depois ele para de fazer isso em alguns contos, tá? Pois é isso, seu Jeca. E daqui por diante, não duvide mais do que a ciência disser. Veja, ciência com letra maiúscula personificada. Nunca mais. Daqui por diante, a ciência está dizendo e Jeca está jurando em cima, te esconjuro e pinga então nem para remédio. Ô, vida triste. Quero mostrar essa paulama quanto vale um homem que tomou remédio na ciência, que usa botina cantadeira e não bebe nem só martelinho de cachaça. Então, uma espécie de tentativa de reeducação da população rural aí, transfigurar através da figura do Jeca Tatu do Monteiro Lobato. Vamos falar sobre ele. E claro, antes de falar sobre o Monteiro Lobato, já aproveitando o gancho do Jeca Tatu, fica a recomendação da obra aí para você conhecer e entender como esse personagem atuou aí no imaginário brasileiro e teve uma responsabilidade muito grande em transformar e tentar fazer, se é que isso foi possível, uma reeducação aí e atuar de fato na saúde pública e mental da população rural aí nesse período. Vale a pena então, nem que seja de curiosidade, conhecer Jeca Tatuzinho do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato produziu muita coisa durante a sua vida. Ele é reconhecido por grande parte dessa produção, principalmente a produção da literatura infantil, e dominou o imaginário das crianças durante um período muito longo. Nossa literatura e ainda domina e ainda faz parte da cultura aí de muita gente que transferiu isso para os filhos aí
sobre, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas não é disso que se trata o Monteiro Lobato para avaliação do Enem. Vou me ater em especial à avaliação do Enem, que eu acho que é o que nos interessa, já que vocês são vestibulandos aí e querem entrar na universidade. O Monteiro Lobato, eu já falo mais sobre a vida dele, tá? Calma aí, aguenta um pouquinho. Ele usa a linguagem culta, quando ele vai fazer, igual a gente leu no trecho lá de Jacatatuzinho, ele vai cometer algum desvio, vamos dizer assim, ele vai se afastar da norma padrão para registrar uma variedade linguística, ele costuma destacar ali com aspas, mas com o tempo ele foi parando de fazer isso, tá? No geral, a linguagem é culta, o narrador tem a linguagem culta e os personagens têm a linguagem coloquial, principalmente aí do interior, tá? De Minas e São Paulo. Ele vai retratar a miséria econômica e social brasileira, como todo bom pré-moderno faz, né? de exibir as mazelas sociais, vai transfigurar muita coisa que ele quer passar através da figura de Jeca Tatu, inclusive certos preconceitos com esse indivíduo que é do interior, que nas palavras do Monteiro Lobato é preguiçoso, não trabalha muito, a terra que ele vive é arrendada, a terra nem é dele de fato, então não vale a pena fazer muita benfeitoria. Ele tem um certo ar assim de que a culpa da deficiência econômica do Brasil está nas costas aí desses indivíduos do interior que para ele não evoluíram tanto, mas em outros momentos ele se altera e enaltece a cultura do interior também, então ele é meio diverso nisso. Tem a literatura infantil, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas isso não nos interessa. As obras deles que são importantes, já vou falar mais sobre elas. O Urupês, que é um livro de contos, Cidade Mortas, e Negrinha, que é um livro de contos também, que tem um conto de mesmo nome que é muito interessante, inclusive, para a gente fazer uma discussão sobre o racismo. Tão evidente naquele período e que está agora ganhando, que é um debate que agora está ganhando mais força com os protestos que a gente está tendo recentemente aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E muita coisa se falou sobre o Monteiro Lobato recentemente, porque foram publicando algumas cartas em que ele fazia parte de um movimento eugenista. E é triste perceber que um autor tem um passado que é de alguma forma tão sombrio e obscuro. Mas isso eu vou deixar para vocês pesquisarem e vou me ater ao fato de que ele cai muitas vezes esses textos, tanto do Urupês quanto do Negrinha, principalmente, esses textos aparecem frequentemente nas avaliações do Enem, então a gente tem que conhecer um pouco, inclusive para poder comentar a respeito, falar a respeito de como esses preconceitos e essa sensação de que o conto Negrinha, por exemplo, recomendo que você leia ele para poder entender esse período também, entender o Monteiro Lobato, porque para mim Negrinha era um conto de denúncia contra o racismo no período. Então receber essas outras informações históricas recentes do Monteiro Lobato me deixou numa espécie de um conflito. Vou deixar vocês pesquisarem, chegarem às próprias conclusões, e vale a pena conhecer mais a respeito, mais a fundo o autor, e também, como eu disse, ele vai cair nos vestibulares, é importante conhecer de toda forma. Leia Urupês e Negrinha, tem uns contos muito interessantes. Vou comentar um pouquinho sobre o livro Urupês em especial. O livro Urupês tem um conto de mesmo nome, mas tem outros contos que são muito interessantes. Vou comentar sobre alguns que eu acho que vale a pena você conhecer, nem que seja a título de curiosidade. A Corte de Retalhos, que é um conto que fica evidente o cuidado que o Monteiro Lobato tem ali de fazer um registro linguístico dos homens do campo, mas tentar resgatar uma riqueza de vocabulário ao mesmo tempo. E ele vai nesse conto exibir aí, como todos os pré-modernos, a decadência da zona rural e a decadência inclusive dos seus habitantes. Então leia A Corte de Retalhos. A gente tem A Velha Praga também, foi publicado originalmente pelo jornal Estado de São Paulo e depois entrou aí na coletânea do livro Urupês a partir da sua segunda edição. Na Velha Praga, o texto nesse conto, o autor vai denunciar as queimadas praticadas pelos caboclos nômades da Serra da Mantiqueira, que é uma prática, inclusive, que é muito comum até hoje, de se queimar a terra para refazer o plantio depois, e ao mesmo tempo o descaso em que essas pessoas que estão nessas regiões mais isoladas vivem. Vale a pena conhecer, então, A Velha Praga. Outro conto muito interessante, que é digno, inclusive, de adaptação para novela aí, dessas novelas que a Globo gosta de fazer de épocas aí, é A Vingança da Peroba, que é uma briga entre fazendas vizinhas. Você percebe uma certa linguagem que é voltada para o machismo, inclusive, talvez uma herança aí naturalista do Monteiro Lobato, que é uma fazenda que tem mais homens prospera mais do que a fazenda vizinha que tem mais mulheres, só tem um único filho homem, e aí eles cortam a madeira que ficam na divisa dessa fazenda. Essa madeira era uma madeira amaldiçoada. Ele relembra aí as lendas aí desses povos do sertão no interior de São Paulo e Minas. Vale muito a pena, é interessante, ter um final assustador, é bem trágico, não se parece nem de longe com o Monteiro Lobato escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Outros dois contos de outros que existem também nesse livro que eu vou recomendar é o Mata-Pau. É muito interessante, ele faz... Esse nome é o nome de uma árvore, na verdade, que é uma espécie que cresce e vai estrangulando a árvore que o sustenta, uma espécie de um vinhedo, vamos dizer assim, que vai enroscando e mata a árvore mãe, vamos dizer assim, a árvore que o sustenta até ela apodrecer dentro dele. E é um conto aí que tinha um filho adotivo
que vai reagir de maneiras bem estranhas até acabar cometendo crimes gravíssimos dentro da própria família. É um conto muito sombrio, mas vale a pena ler, é interessantíssimo como não só o Monteiro Lobato vai descrever o cenário das espécies, mas a região e a situação em que esses povos vivem, a questão das famílias do interior, tudo mais. Um outro conto é O Comprador de Fazendas, ele inclusive acho que foi usado aí como pano de fundo em alguma novela. O cara passa dando golpe ali, falando que vai comprar a fazenda, fica hospedado, ganha vários presentes, comida e tal, encanta as pessoas e de repente ele desaparece e nunca mais volta. Um dia esse rapaz, que claro, não tinha dinheiro para comprar as fazendas de fato, vivia dando golpes aí em cada regiões e ia se mudando. Um dia ele ganha dinheiro aí na loteria por sorte e vai voltar em uma fazenda em que ele não só não gostou muito da fazenda, mas ele se apaixonou pela filha do dono e queria levar uma vida ali mais honesta. É claro que você já consegue imaginar o final, mas é bem interessante, vale a pena ler O Comprador de Fazendas também. O último autor para a gente encerrar essa parte da aula, e na próxima eu falo sobre Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos, que vou demorar um pouco mais sobre esses dois autores. A gente vai comentar nessa aula ainda é o Lima Barreto, que ele vai ter uma linguagem mais coloquial, vai tratar também dos subúrbios do Rio de Janeiro, com outro foco diferente do Monteiro Lobato, por exemplo, vai ter personagens populares aí dos grandes centros urbanos também, vai descrever na sua obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, um Brasil que é ufanista, que é idealizado e ao mesmo tempo com uma certa ironia que vai desconstruindo esse Brasil idealizado através dessa personagem aí tão iconográfica, tão famosa da nossa literatura, que é o Policarpo Quaresma, um patriota que age de maneira, inclusive, exacerbada, meio surreal, tá? O livro dele vai retratar sobre preconceito, sobre ironia e humor. O próprio Lima Barreto era muito revolucionário, era um jovem, e tinha essa linguagem despojada que trazia à tona grandes discussões. É um dos autores mais bem reconhecidos aí de toda a nossa literatura brasileira. Vale a pena conhecer. Vou exibir um pouquinho sobre a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, ela retrata a trajetória de Policarpo Quaresma, claro, um patriota que ele é ímpar, que ele é extremamente singular. É talvez um dos patriotas mais únicos de toda a nossa literatura brasileira, que causa estranheza nas pessoas pelos seus ideais de coragem. Essa obra está inserida nos primeiros anos da República do país, uma obra que faz a análise da sociedade brasileira daquele período, é claro. Coisa muito do real naturalismo também. A maior crítica cai sobre o universo da política, naturalmente. Em um tom profético, Barreto ele aborda questões como injustiças sociais, o clientelismo, a burocracia, os interesses pessoais, políticos e etc., coisa muito comum na corrupção brasileira. Por meio de um nacionalismo exagerado aí do Policarpo Quaresma, que chega a ser idealista e ingênuo, inclusive, desse protagonista, o escritor vai trazer à tona questões de denúncia social. Em algumas passagens, é claro, é possível identificar esse tom muito forte e irônico aí desse autor através dessa personagem que chega a ser quase cômico, tá? Floriano Peixoto é um personagem real da história do país, sendo uma figura que oferece maior veracidade aos fatos apresentados, e isso cria algo muito mais interessante nessa narrativa. Policarpo Quaresma ele era tão patriota que ele queria que o idioma oficial do Brasil, para terem ideia, fosse o Tupi-Guarani. Então, vale a pena conhecer esse personagem, conhecer essa história, o triste fim, é claro, de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. É claro, se você assistiu essa aula até aqui, não deixa de se inscrever no canal se não for inscrito, já deixa um like também, eu fico muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno de qualidade quando vocês me incentivam. E é claro, aguarde a próxima aula que a gente vai falar sobre Euclides da Cunha, a obra Os Sertões em especial, e Augusto dos Anjos, a obra única que ele publicou em vida, que é muito interessante, para mim um dos poetas mais singulares de toda a nossa literatura e particularmente um dos meus poetas favoritos. Claro, como sempre, bons estudos, até a próxima, valeu!